Amém, meus irmãos. Continuemos a nossa adoração através da palavra. Como a Bíblia nos instrui, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Amém, meus irmãos? Gostaria de pedir a vocês que abrissem suas Bíblias, por favor, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4. Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 12. Onde hoje nós teremos como mensagem: o arrependimento é o único verdadeiro recomeço. Do Senhor Jesus Cristo, como seu Senhor e único e suficiente Salvador, esse passa a ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. Que o Senhor nosso Deus abençoe a tia Lalá, com a criançada lá, e que o Senhor possa falar com elas também, né? A mente, ao coração delas, em nome de Jesus. Vocês estão comigo lá no Evangelho de Mateus? Amém? Vamos ler juntos, vou ler aqui com vocês, a gente vai acompanhando, vocês vão acompanhando em suas Bíblias, do versículo 12 ao versículo 17. E a palavra de Deus diz assim: ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Aleluia. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Irmãos, os estudiosos, os teólogos, né? Eles nos dizem que o Evangelho de Mateus escreveu por uma perspectiva para escrever aos judeus. Os mesmos estudiosos dizem que Marcos, ao relatar o seu Evangelho, ele escreveu para os romanos terem uma melhor compreensão do Evangelho de Cristo. Já Lucas escreveu aos gregos, que era a cultura dominante naquela época. E o Evangelho de João, ele foi aquele que já escreveu para poder combater as heresias, já combater de forma veemente todo falso ensino que surgia no início daquela igreja, sabe? E é claro que a gente não pode querer dizer essa porção é melhor, aquela é melhor, essa não é tão boa. Mas eu particularmente, sabe, irmãos, eu me deleito muito no Evangelho de João, sabe? Porque ele é de uma profundidade espiritual, não dizendo que os outros não sejam, né? Mas só em João, da maneira que ele já começa descrevendo Jesus Cristo, a gente já vê ali uma defesa da fé, né? João defendendo a fé. Porque a estratégia do diabo, irmãos, até hoje é reduzir a importância da pessoa de Cristo. É dizer que Cristo foi apenas um homem histórico, ou talvez dizer que Cristo foi um homem que veio apenas com uma visão social, um homem para lutar pelas injustiças sociais, sabe? E a grande visão do diabo até os dias de hoje é reduzir a pessoa de Cristo, principalmente dizendo que ele não é o Filho de Deus, principalmente dizendo que ele não é o próprio Deus. E se Jesus para a gente não for o próprio Deus, o nosso evangelho perde todo o sentido. A nossa compreensão da pessoa e da obra de Jesus Cristo, ela perde todo o sentido. E sabe, irmãos, nós estamos aqui conversando de coisas espirituais, amém? Então, quando nós falamos que o arrependimento, ele é o único verdadeiro recomeço, é justamente por isso. Uma caminhada cristã, uma vida com Deus, ao qual você não se reconhece arrependido, miserável,
pobre de espírito diante do Senhor, o evangelho não faz sentido na vida dessa pessoa. O evangelho ele não vai se concretizar dentro da proposta divina, sabe? Ele não vai acontecer. E, irmãos, na verdade, essa pregação de Jesus Cristo não é nenhuma novidade para os judeus. Antes até mesmo de João Batista, essa era a pregação dos profetas. É muito interessante que hoje se tem uma visão, quando se fala de profetas, a gente acha que a maior parte do tempo do conteúdo profético, ele está falando de coisas futuras, mas não. Mais de 90% do conteúdo profético, você pega todos os profetas, desde lá do iniciozinho, até o último profeta, toda a mensagem dos profetas eram mensagens pro dia a dia, eram mensagens para aquele momento, eram mensagens relevantes à condição atual e espiritual da nação de Israel. E a mensagem de arrependimento da parte de Deus é uma constante através dos profetas. Os profetas chamavam a nação a um arrependimento coletivo e chamavam as pessoas a também se arrependerem. Quem aqui já ouviu a palavra metanoia? É a palavra grega que diz arrependimento. E nós vamos compreender juntos o que a Bíblia nos ensina, o que a Bíblia nos fala, o que é arrependimento. Nós aqui já entendemos que metanoia é a palavra que dá origem à nossa palavra aqui em português, arrependimento. E o que significa metanoia? Uma mudança de ideia, uma mudança de opinião. Nós vamos um pouco mais à frente chegar no verbo ao qual vem a palavra metanoia. E então, irmãos, na verdade, é muito interessante porque quando a gente pensa em metanoia, a gente vê muitas pessoas falando, metanoia é abandono do pecado. Na verdade, abandono do pecado é quando nós compreendemos a metanoia. Mas só que o abandono de pecado, ele tem que vir proveniente de uma mudança de opinião, de uma mudança de ideia. Sabe por quê, irmãos? Senão até o nosso arrependimento não é arrependimento. É uma condição idólatra. A gente quer lidar com Deus de forma idólatra. A gente, na verdade, a gente compreende, é eu parar de pecar. Mas aí é eu parar de pecar pelas motivações erradas. É eu parar de pecar porque eu estou com medo da consequência do meu pecado. Isso não é arrependimento, isso é apenas um remorso. E nós vamos começar desenvolvendo isso daqui. O arrependimento, ele é frequentemente associado à salvação nas Escrituras. O que acontece quando o Espírito Santo começa uma obra na vida da pessoa para levá-la à salvação? Porque essa é uma obra que vem do céu. Essa é uma obra que vem completamente do Senhor. Jesus falou sobre isso lá no Evangelho de João, no capítulo 6, se eu não me engano. Ninguém pode vir a mim se o meu Pai que me enviou não o trouxer. Olha que notícia maravilhosa para a gente. Sabe por que nós fomos a Cristo? Porque o próprio Deus Pai nos conduziu até Ele. E essa precisa continuar sendo a nossa oração, o nosso desejo. Senhor, conduz os meus pais que ainda não são cristãos, conduz os meus vizinhos, conduz os meus amigos, conduza talvez aquelas pessoas que estão frequentando a igreja, mas que ainda não estão em Cristo. Conduza, Senhor, conduza elas ao Pai, leve elas à salvação. E aí, Evangelho de João também, só não lembro o capítulo, acho que 16. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a obra do Espírito Santo, que ele leva o pecador a uma compreensão pessoal e uma convicção de que a sua realidade espiritual é verdadeira. O Espírito Santo, quando ele convence o homem do pecado, ele está mostrando, ele está fazendo um raio-x, uma tomografia, uma ressonância, que só ele pode fazer da condição espiritual das pessoas. Eu não posso fazer. O bom pastor faz esse diagnóstico espiritual, mas o bom pastor nos ensinou que seria o Espírito Santo que viria fazer essa obra, consumar essa obra na vida dos homens. É esse diagnóstico, é esse raio-x
E o Espírito Santo traz um laudo para a gente depois desse exame. Ele traz um laudo de morte. Ele nos comunica que nós, espiritualmente, nós estamos mortos. Nós estamos falidos. E depois o Espírito Santo nos convence da justiça. Qual justiça? De que Deus enviou um substituto. Enviou alguém para poder pagar o preço da nossa condenação. E depois ele nos convence do juízo. Que se nós não crermos, e se nós não professarmos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, há um juízo iminente que está vindo aos homens. Há um juízo iminente que está vindo à humanidade, sabe? E a partir dessa obra do Espírito Santo, o pecador se arrepende. O que ele faz? Ele muda de opinião. Ele muda de opinião a respeito da pessoa de Deus. Ele muda de opinião a respeito da pessoa de Cristo. Ele muda de opinião a respeito do pecado. Ele passa a compreender que Jesus foi levado a esta cruz por causa dos seus pecados. O remorso, irmãos, ele só gera culpa na gente. Não precisa responder, não. Qual a área da sua vida que nós estamos pecando? Qual é a área da nossa vida que mais nós temos tropeçado? Só um sentimento de culpa não é suficiente, irmãos. Nós precisamos mudar de opinião. Não é se abater, não é paralisar por causa do pecado, porque nós sabemos que nós temos um advogado justo e fiel, que se nós confessarmos os nossos pecados, ele nos perdoa. Ele nos perdoa e nos ajuda. Mas é uma mudança de opinião contra quem eu sou, principalmente contra a minha vida. E, irmãos, só os humildes reconhecem essa condição. Só os pobres de espíritos reconhecem que precisam de um Messias, reconhecem que precisam de um Salvador. O Evangelho está sendo pregado, o Evangelho está sendo anunciado. E foi o que nós temos tanto falado aqui nesta casa. Seguir Jesus não é seguir a Jesus nos nossos termos, é seguir a Jesus nos termos de Jesus. É seguir a Jesus como ele definiu através da sua palavra. Nós não temos liberdade para poder criar um novo evangelho. Nós não temos liberdade para poder criar as nossas próprias regras. E o verdadeiro arrependimento, ele consiste nisso. Senhor, eu estou reconhecendo a minha condição espiritual. E quando nós falamos de humilde, a gente não está falando aqui daqueles que têm uma conta financeira que se encaixa numa classe social segundo os padrões do mundo, a sociologia, numa classe mais baixa, não. Nós estamos falando aqui daquele que se reconhece devedor, que se reconhece realmente pecador. Sabe por quê, irmãos? A maioria das pessoas continua ouvindo o Evangelho e continua se ensoberbecendo. Eu não preciso, Jesus é suficiente eu vir à igreja, eu já estou vindo na igreja, eu já estou vindo na reunião de oração, e agora você quer dizer como que eu tenho que te seguir? É isso mesmo, é isso mesmo. Nós não temos liberdade para escolher da maneira que eu vou seguir a Cristo. É por isso que Jesus nos ensinou que a maneira de nós nos santificarmos é através da palavra, irmãos. Eu não tenho como seguir Jesus da maneira que Jesus espera que eu siga se eu não conhecê-lo. E ele se revela na palavra. Ele se revela, a vontade está revelada de Gênesis a Apocalipse. O Antigo Testamento ia lançando sombra sobre a pessoa de Cristo, ia lançando sombra. De Mateus para frente, Jesus está escancarado. Jesus está revelado. O autor de Hebreus fala, antigamente, Deus falou através dos profetas. Hoje ele fala através do Filho. E não tem como conhecer o Pai, se é chegar ao Pai, se o caminho, a verdade e a vida não for o Filho, igreja. Irmãos, eu não falo isso com alegria, com regozijo, não. O que tem de guias cegos conduzindo multidões cegas para o inferno. E isso dentro de igrejas, irmãos.
É um outro evangelho sendo pregado. É um outro evangelho sendo ensinado. Os homens perdidos na sua soberba. Os homens perdidos na sua soberba. Vocês estão em Mateus aí, não estão? Vocês podem ir comigo aí no capítulo 23, por favor? Capítulo 23. Vão no versículo 12, por gentileza. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Sabe quem é aquele que se exalta? É aquele que, quando o evangelho chega até ele, e ele fala, eu não preciso. Ou o evangelho chega até ele, e ele quer começar a negociar o que ele acredita. Ele começa a negociar o que ele acha que tem que seguir. Sabe quem é aquele que se humilha? Senhor, vai me custar te seguir. A minha carne está gritando, o meu ego está falando que não é para eu ir atrás do Senhor, que é para mim fazer da minha maneira. Mas eu tenho um Senhor, eu tenho um Deus sobre minha vida, e eu vou te seguir, Senhor. Tu custe o que me custar, custe o que me custar. Isso começa o arrependimento, a mudança de opinião. Senhor, eu aceitava aquela propina, eu não aceito mais. Senhor, eu normalizava aquela cama estranha, eu não normalizo mais. Senhor, esse conteúdo estava normalizado, eu já não normalizo mais. Senhor, o dinheiro montou um altar no meu coração, me ajuda a destronar esse altar. Senhor, eu estou entregue a esse vício, eu estou entregue à pornografia, eu estou entregue àquilo. Isso é uma mudança de opinião, isso é buscar, esse é o humilde que Jesus busca. Sabe qual é a notícia maravilhosa, irmãos? É que Jesus veio para a gente que está doente. Jesus veio para a gente que está cansada, sobrecarregada. Jesus veio para aquele que está perdido, para aquele que está precisando de um sentido de vida. Mas sabe o que é melhor, irmãos? É que as pessoas estão buscando sentido de vida. E em Jesus é a própria vida. Jesus não é apenas um sentido de vida, mas uma opinião diante de tantas opiniões, diante de tantas... Ele é a única possibilidade, ele é a própria vida. O plano do Éden é um plano de vida, nunca foi um plano de morte. A morte chegou através do pecado, através da mentira do diabo. Desde o início, o Evangelho é um plano de vida, é um plano de vida. Nós estamos aqui nesse mundo, enfrentando as consequências da sentença do pecado, mas nós somos cristãos, nós somos filhos do Deus vivo. Levanta a cabeça, caminha com certeza, com confiança, irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Chega, não dá mais para ninguém viver o evangelho meia boca, o evangelho mais ou menos, o evangelho do sim não e do não sim. Evangelho é sim, sim e não, não. O que passa disso é do diabo, irmãos. Isso é arrependimento. Isso é mudar de opinião. Eu estou começando a mudar de opinião, Senhor. Você lembra o que Jesus falou? Lemos aqui recentemente. Apartai-vos de mim. Não foi porque vocês não deram o dízimo, porque vocês não fizeram aquilo. Pelo contrário, Senhor, eu fiz tudo isso, mas vocês não fizeram o essencial, não me conheceram. Irmãos, hoje a gente vê uma multidão de cristãos preocupados com o ministério. Eu preciso fazer alguma coisa. Começa pela casa em nome de Jesus. A gente está vendo essas igrejas aí, sabe, irmãos? Com umas agendas frenéticas. É evento toda hora, isso não é vontade de Deus, isso é distração do diabo.
todo mundo, um querendo aparecer mais do que o outro. Isso nunca foi evangelho em nome de Jesus. Sabe atrás de quem que Jesus está indo? Vocês podem ir comigo lá em Mateus ainda, em nome de Jesus, capítulo 9. Irmãos, tem uma informação aqui maravilhosa. Versículo 11, por favor, em nome de Jesus. Estamos lá? Mateus 9, 11. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Irmãos, a gente vai seguir. Olha que notícia maravilhosa. Jesus não veio atrás da elite, não. Jesus não veio atrás daqueles que são aparência. Jesus não está buscando sepulcros caiados, não, irmãos. Jesus está atrás de publicano e pecador. Jesus está atrás daquele que se reconhece doente. Jesus está atrás daquele que está cansado, daquele que está sobrecarregado, e muitas vezes daquele que está cansado e sobrecarregado da religião, dos homens. Aquele evangelho cheio de fardo, aquele evangelho cheio de regras, as quais Jesus não criou nenhuma. Aquele evangelho cheio de costumes. Jesus está buscando essas pessoas, está buscando os cansados, os sobrecarregados. E ele está falando: eu sou manso, eu sou humilde de coração. Os líderes de vocês talvez não tenham paciência com vocês. Os líderes de vocês talvez estejam interessados na lã de vocês. Eu sou manso, eu sou humilde de coração, eu tenho paciência, eu quero ajudar vocês. São vocês mesmos que são desprezados, que são colocados de lado, que são colocados de escanteio. Eu estou indo atrás de vocês. Eu tenho como remover essa culpa. Eu sou aquele que perdoa pecados. Ele disse isso. Quem tem a prerrogativa de dizer de perdoar pecados se não for Deus? O médico pode falar: eu opero aqui, eu tô aqui e conserto. Eu consigo fazer um laser aqui e tua visão volta. Mas aquele que perdoa pecado é só um: Jesus. É a partir do arrependimento genuíno, irmãos. É a partir do arrependimento genuíno. Sabe o que era? Vocês já devem ter lido muito no Antigo Testamento. Os profetas falando: voltem-se a Deus de todo o coração. Metanoia. Arrependimento. Essa é a mensagem que está lá em todo o Antigo Testamento. Voltem-se a Deus de todo o coração. O que isso significa? Com todo o seu ser, com toda a sua vida. Com tudo. Volte-se a Deus. Mas sabe o que os profetas denunciavam? Que muitas vezes eles praticavam apenas os rituais. Lembra o que Deus falou através de Joel? Eu não quero que vocês rasguem suas vestes. Eu quero que vocês rasguem seus corações. Ele chamou o povo ao arrependimento, um jejum santo, ao e ao pó e à cinza. Mas ele falou: no lugar de rasgar as vestes, apenas rasguem o seu coração. Irmãos, o arrependimento não funciona quando eu quero apenas mostrar para minha esposa que eu estou arrependido. Ou então quando eu tenho que mostrar para a igreja. De alguma forma, a igreja tem que visualizar o arrependimento na minha vida. De alguma forma, a sociedade tem que visualizar o arrependimento. Não adianta se não for de um coração sincero diante do Senhor. É hipocrisia. Não é isso que o Senhor está buscando. Arrependimento é quando eu reconheço que eu estou pobre, cego e nu. Que eu preciso de um Salvador imediatamente.
E a partir do momento que eu me arrependo, irmãos, a gente pode até cair, mas a gente está lutando e pedindo ajuda ao Espírito Santo. Eu quero mudar, me santifica. A gente faz jejum para o carro, para casa, para não sei o quê. A gente faz jejum para pecado. Me livra desse vício, Senhor. Me livra desse hábito, Senhor. A gente acorda de madrugada para poder batalhar contra o mal, mas nós acordamos de madrugada para poder batalhar contra o pecado, o nosso pecado, a começar pelo nosso pecado. O que levou o nosso Senhor a esse madeiro foi o pecado, irmãos. De quem? Do diabo? De cada um de nós. Se nós estamos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, esse sangue escorreu por nossa causa. Por amor, por graça, por misericórdia. Porque Ele é esse Deus bondoso, maravilhoso. Vamos voltar ao capítulo 4? Irmãos, pensa em uma coisa que te dá nojo. Pensa, não sei o que é. Pensou? Pensou? Alguma coisa, não sei o que é. Precisamos ser assim com o pecado. Não tem aquela coisa assim que a gente olha, que a gente, de repente, dá náusea na gente, nos dá uma ânsia de vômito, nos dá uma sensação ruim. Assim devia ser com o pecado. Nós precisamos ter nojo do pecado. Nojo. Por quê? O pecado é o que nos separa do nosso Deus, irmãos. Sem santidade, o que acontece? Impossível agradar o Senhor, ninguém verá o Senhor. Precisamos ter nojo. O pecado é afronta ao nosso Deus. O pecado, quando nós estamos apenas no remorso, é como se nós estivéssemos crucificando Cristo o tempo inteiro. A obra do Senhor nos alivia da culpa. Ele arranca. Por quê? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Alguma coisa pode nos separar do amor de Deus, irmãos? Alguma coisa pode nos separar? O pecado não nos separa do amor de Deus, se ele é confessado. Se o pecado é algo ao qual nós tomamos ojeriza dele, nós temos nojo dele, ele não nos separa do amor de Deus. Ele pagou o preço de culpa. Ele pagou o preço de condenação. Nada poderá nos separar, nem a morte, irmãos, que é a consequência do pecado. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para Galiléia. Galiléia, irmãos, era uma região formada por um povo de uma condição mais humilde. Galiléia era uma região que os judeus tinham muito preconceito contra eles, porque tinha muito gentio que morava na região da Galiléia. Muitas pessoas que chegavam de fora moravam ali. Era uma região que ainda enfrentava, experimentava as consequências da devastação do primeiro exílio, que foi quando os assírios vieram e detonaram com aquela região. Pensa aí numa região menosprezada. Hoje, idealiza ela aí, uma região geográfica. Imaginemos, é lá essa Galiléia. E aí diz que Jesus, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, que era uma região além da beira do mar da Galiléia, que passava estradas de comércio importante por ali. E Jesus não está escolhendo esse lugar à toa, tá? Jesus, ele anda na agenda do pai dele o tempo inteiro. Olha só como é que começa. Ao ouvir que João tinha sido preso,
Já estava tendo o embate dos fariseus com João. Jesus falou, vou por um caminho oposto. Não vou para Jerusalém, não é a hora de começar esse embate. É a hora de eu iniciar o meu ministério público. E eu queria falar para vocês, olha como é que o texto segue. Foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar na região de Zebulon e Naftali. Irmãos, não sei se vocês já viram esse vídeo. Um pregador que pega esse texto. Tá vendo, irmãos? Jesus tinha uma casa na praia. Nós podemos ter uma casa na praia. Olha o texto, irmãos. Olha o texto. Jesus veio para você ter casa na praia, Juliano. Uma mansão. E aí começa. Você precisa ter fé, Juliano. Tu tem aquele 10 mil, aquele 20 que você juntou. É hora de devolver, Juliano. Tua casa vai chegar, irmão. Misericórdia, é isso mesmo, irmão. Misericórdia. Mas sabe quem é enganado? Aqueles que não conhecem o Senhor. Meu povo perece por falta de conhecimento. Não é conhecer a Bíblia para eu chegar na internet e ficar debatendo teologia com todo mundo. Ah, eu sou disso, eu sou esse grupo. Ah, eu sou calvinista, eu sou arminiano. Ah, eu sou não sei o quê. Ah, não sei o quê. Só vai... Não é isso. Perece porque não conhece a Deus de forma íntima. Perece porque não tem relacionamento com o Senhor. E a Bíblia nos orienta, quando vocês chegarem nesses grupos, desses debates que não levam a nada, sai fora. Isso não serve para nada. A gente pega aqui um grande teólogo do Novo Testamento, pastor Paulo, falou, irmão, tudo que eu conhecia para ganhar a Cristo, hoje eu considero como esterco. Considero como nada. Eu quero é ganhar Cristo. Eu quero é conhecer o meu Cristo intimamente. Por quê? Ele é a expressão máxima do ser de Deus. É esse que nós precisamos conhecer. E aí, olha que informação interessante que Mateus traz. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías. Está compreendendo que a palavra é toda conectada? Jesus não está vindo aqui criar uma história nova? Jesus não está vindo aqui começar uma novidade? Veio cumprir, né, meu irmão? Veio cumprir. Eu não vim abolir as palavras do meu pai. Eu vim para cumprir, foi o que ele disse, eu vim cumprir. E aí, olha as informações que Isaías nos traz de uma profecia. Um profeta que viveu 700 anos antes de Cristo. Terra de Zebulon e Naftali. E sabe o que eu penso, irmãos? Como que os judeus estavam endurecidos. Olha a profecia, sabe? Descrevendo a terra, assim, sabe ao qual ele começaria, por onde ele passaria. Isso acontece conosco, irmãos. Palavra de Deus sendo revelada, sendo exposta, nos sendo anunciada, e a gente sai duro, cada vez mais duro, achando que evangelho é aquilo que a gente acha que é evangelho. Achando que é evangelho, aquilo que os coaches, a teologia da prosperidade diz que é evangelho. Caminho do mar além do Jordão. Galileia dos gentios. Nós estamos nisso, irmãos. Nós somos os gentios. E aí ainda fica o povo, vai aquele Deus do Antigo Testamento, ó Deus ruim, ó Deus nervoso. Irmãos, ele escolheu Israel para poder ser uma luz para as nações. Israel falhou na sua missão. Israel caiu na sua missão. Louvado seja Deus que a aliança de Deus não estava estabelecida em primeiro lugar com o povo de Israel. A aliança de Deus estava estabelecida com seu filho desde o princípio. Aí é aliança eterna, aí é aliança duradoura, aí é aquilo que permanece para sempre. Ah, irmãos, é por isso que a gente tem que sair daqui amando, adorando o bom pastor, irmãos. Irmãos, Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, irmãos. Nós não somos daqui não, família. A proposta dele não é para aqui não é mesmo.
A consumação que eu digo, tá? Aqui nós começamos a experimentar. Aqui nós começamos a nos deliciar. Não tem as pessoas quando vai em restaurante chique que começa a vir as entradas? Né? No restaurante chique que tem isso, vem as entradas. Vamos fazer uma analogia. Nós estamos caminhando para o grande banquete. Amém? Mas Jesus já está trazendo as entradas. E aí, quais são as entradas, irmãos? A paz que excede todo entendimento. Ter um Pai que está no céu. Saber que somos amados. A Bíblia nos chama de amados. Saber que Ele morreu a nossa morte, Bruno. Essas são as entradas. Saber que através de Cristo nós podemos entrar no Santo dos Santos. Saber, apesar do mar revolto, o nosso Cristo está no barco dormindo. E nós vamos falar, quem é esse? Que manda se calar as tempestades e elas obedecem à sua voz. Quem é esse? Esse é Jesus de Nazaré. Esse é o Alfa e o Ômega. Esse é o bom pastor. Esse é aquele que tem guiado as nossas vidas aos pastos verdejantes, às águas de descanso. Esse é aquele que refrigera a nossa alma. Esse é Jesus de Nazaré. E ele diz, o povo que vivia em trevas. Aqui, quem é o povo? Eu faço parte desse povo que vivia em trevas. Quem é que faz parte aí? Levanta a mão, irmãos. Do povo que vivia em trevas. Que vivia, olha o tempo do verbo, que vivia em trevas. Viu grande luz. E aos que viviam na região de sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o que acontece, irmãos? Não temeremos mal algum. Por quê? Por quê? Porque nós temos um bom pastor. Porque nós não estamos entregues a nós mesmos, ao pecado, ao diabo, ao mundo. Nós estamos guardados pelo Senhor. Estamos sendo guiados dia após dia, irmãos, para bodas do Cordeiro. Daí em diante, começou a pregar e a dizer, arrependam-se, mudem de opinião. O verbo metanoeo significa mudar de ideia e propósito, como resultado de um conhecimento posterior. E é desse verbo que vem a palavra metanoia. E eu queria ler de novo. Mudar de ideia e propósito, como resultado de um conhecimento posterior. E que conhecimento é esse, irmãos? É Cristo. É Cristo. É considerar tudo que nós tínhamos como esterco. Em tudo que nós nos apoiávamos de nós mesmos, que não é a palavra de Deus, como lixo. Porque o nosso objetivo é ganhar a Cristo, irmãos. O objetivo do cristão é conhecê-lo, é ser conhecido no céu. O objetivo do cristão, e esta é a vida eterna, que conheçam a ti e que conheçam a mim, a quem tu enviou. E aí, voltando ao que nós conversamos semana passada, sabe por que muitas vezes a gente anda tão ansioso e a nossa ansiedade nos levando à depressão? Porque nós estamos nos apropriando mais daquilo que é terreno do que aquilo que é eterno. Nós estamos mais presos às coisas desta vida do que vislumbrando aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. A gente bota tanta nossa mente aqui nesta vida que a gente esquece que cada dia mais é um dia menos. Que a cada dia que se passa o nosso Senhor está mais perto de nós. Irmãos, eu não sei o que isso causa em vocês. Isso eu só posso responder por mim. Não consigo falar pelos meus filhos e nem pela minha esposa.
Vocês sabem que cada um de nós encontraremos o nosso Senhor, não é? E quando chegar o momento de prestar contas a Ele, a gente pensa, caramba, isso vai trazer muito peso. Não. Isso nos traz responsabilidade. Isso não tem que trazer peso de culpa, isso tem que trazer temor. Isso tem que nos trazer reverência, porque nós vamos encontrá-lo. Não leve em consideração o tempo da ignorância, mas o tempo para frente, após a ignorância, nós vamos prestar contas como não mais ignorantes. Irmãos, nós vamos estar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. O Gilberto não faz um diagnóstico do meu coração e nem eu faço um diagnóstico do coração do Gilberto. Mas o Senhor tem um diagnóstico completo do coração dele. Como que está a nossa mente? Como que está o nosso coração? Como que estão as nossas motivações, as nossas intenções? Não adianta que achar que há recomeços com Deus ou recomeço com Deus se não tiver genuíno arrependimento. Arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus, pois é chegado o reino dos céus. Esse reino já chegou, irmãos. Sabe onde que hoje esse reino está estabelecido? No coração de cada crente em Cristo. Esse reino habita no coração de cada crente em Cristo. E quando nós oramos, venha a nós o teu reino. É isso. Que o teu reino se aproprie do meu coração. Que o teu reino encontre um solo fértil. Lembra a parábola do semeador? Irmãos, foram 4 tipos de solo. Só em um prosperou. Em 3 solos essa palavra não prosperou. Diz que uns receberam com alegria. Outros tinham rocha. A raiz não criava profundidade. Outras foi lançada entre os espinhos. Os espinhos cresceram e logo a sufocaram. O arrependimento não é uma condição de apenas um dia. No dia que eu acredito que o Espírito Santo me regenerou, me justificou, me salvou. O arrependimento é uma obra que caminha com a santificação. Todo dia eu preciso chegar sujo. Porque a Bíblia diz que aquele que diz que não tem ou não comete pecado é mentiroso. É nós chegarmos diante do Santo dos Santos, nos ajoelhar e falar, me limpa. Me purifica. Não lembro se é o Salmo 51 ou 53. Me limpa, me purifica com um sopro. Me restaura. Eu confesso diante de ti os meus pecados. Ele sabe, irmão, ele sabe. É falar para ele, eu estou arrependido, me ajuda a mudar, Senhor. E não achemos que conseguiremos mudar sozinhos ou resistir sozinhos, pois não conseguiremos. O verdadeiro arrependimento, ele envolve um senso de consciência da própria culpa, pecaminosidade e desamparo. Eu estou perdido. Eu estou sujo, Senhor. Irmãos, quando a gente peca, não vem uma culpa? Não vem um sentimento ruim? Quando a gente lança uma palavra, de repente, de cabeça quente, enfim, qualquer coisa. Quando a gente conversa que não deveria conversar. Quando a gente abre a boca para amaldiçoar, ao invés de abençoar. Quando a gente assiste aquilo que não convém. Quando a gente pensa, deseja. Não vem um sentimento ruim? É isso. Começa aí. Mas se só ficar nesse sentimento ruim, se a gente não buscar pedir perdão ao Senhor e ajuda para poder mudar, isso é arrependimento, segundo a palavra de Deus. Isso é uma mudança de opinião, isso é uma mudança de ideia. Porque, como nós falamos, o povo no Antigo Testamento, eles estavam preocupados com as consequências do pecado. Eles queriam apenas escapar das consequências do pecado. E outra notícia para a gente, irmãos.
Quanto mais escura é a noite, mais intensamente a luz brilha. E isso é noite de recomeços. Não é deixar para amanhã, não é para deixar para daqui a pouco. Em resumo, o arrependimento é uma mudança de opinião. Mas a compreensão bíblica completa do arrependimento vai além disso. Em relação à salvação, o arrependimento é uma mudança de opinião de uma aceitação do pecado para a rejeição do pecado. E da rejeição de Cristo para a aceitação de Cristo. E tal arrependimento, irmãos, só Deus pode nos tirar dessa dureza de coração. Só Deus pode nos revelar, nos dar um diagnóstico espiritual da nossa vida. Sabe? É Deus que traz em nós essa mudança de comportamento. Talvez não seja de forma instantânea, mas de forma inevitável e progressiva. Semana que vem, eu preciso estar mais distante do que eu estou hoje. Se eu amo meu Senhor sobre todas as coisas, aí daqui a 2 semanas eu estou mais distante ainda. Essa é a vontade. E se não acontecer, se tu ainda estiver vivo, respirando, peça perdão e siga. Temos um Deus compassivo, irmãos. Um Deus irado contra o pecado, mas um Deus compassivo. Nós temos um Deus maravilhoso, um Deus bom. E eu queria te pedir nesse momento, se você pode se pôr de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Eu não sei contra aquilo que você tem lutado, contra aquilo que nós precisamos abandonar, que nós precisamos rejeitar. Nós estamos diante daquele que tudo pode fazer, que tudo pode mudar na nossa vida. Nós estamos diante daquele que tem poder para perdoar pecados, ele tem essa prerrogativa. Nós estamos diante daquele que é manso, que é humilde de coração. Nós estamos diante daquele que disse que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Nós estamos diante daquele que diz que os bons não precisam de médico, mas os doentes precisam de médico. Nós estamos diante daquele, irmãos, que é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós estamos diante daquele que se compadece de nós como ninguém se compadece. Muitas vezes nós mesmos não nos compadecemos de nós, mas ele se compadece de nós. De nome de Jesus, sabe, irmãos? Que essa seja uma noite de metanoia, uma noite de mudança de opinião, que vai resultar nas boas obras de Cristo Jesus. Que seja uma noite de confissão, de abandono de pecado. Que seja uma noite que nós apresentemos a nossa vida, sabe, diante do Senhor. Sonda-me, vê se há algum caminho mal em nós, Senhor. Que essa seja a noite da gente começar a fazer diferente, irmãos. De forma verdadeira e intencional. Amém? Vamos orar juntos em nome de Jesus? Querido Deus e Pai, graças nós te damos, Senhor. Porque Tu és bom, porque Tu és fiel. Graças nós te damos porque Tu és santo. Te damos graças porque Tu és um Deus que se ira contra o pecado. Tu és um Deus que se ira contra aquele que permanece no pecado, pois Tua palavra diz que a treva não tem comunhão com a luz. Graças nós te damos porque Tu és um Deus santo.
Tu és um Deus puro, separado de todo mal. Tu és um Deus separado de todo pecado. E, Pai, nós estamos aqui diante do Senhor nesse momento, na condição de filhos, servos, talvez na condição daqueles que ainda não reconheceu a sua obra e a pessoa do seu Filho Jesus. E nós que estamos te pedindo uma intervenção poderosa do teu Santo Espírito, Senhor. Nós estamos te pedindo, nos leve a um arrependimento genuíno, Pai. Que nesse exato momento cada um de nós possamos confessar os nossos pecados ao Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar, Pai, a abandonarmos tudo aquilo que lhe desagrada. Mas nos ajuda a abandonar pela motivação correta, Senhor. Não apenas como um remorso, ou então não apenas com o medo das consequências do nosso pecado, mas por compreender, Pai, que o pecado é ofensa contra o Senhor. Que o pecado encheu o cálice da ira que o nosso Senhor Jesus tomou em nosso lugar. Nos leve a uma compreensão, Senhor, que Jesus levou os nossos pecados sobre Ele, que Ele desviou de nós a ira do Senhor. Ele tomou o cálice que pertencia a cada um de nós, Senhor. E nós rogamos ao Senhor no poder do Teu Santo Espírito, Pai. Se há alguém aqui entre nós que ainda não confessou o Senhor como Senhor e Salvador, faça essa boa obra, Pai. Senhor Deus, se há alguma operação demoníaca, se há alguma operação maligna, que o Senhor desfaça tudo isso em nome de Jesus. Se há alguém aqui em nosso meio, Pai, escravo do pecado, escravo de Satanás, remova, Pai, essa pessoa desse cativeiro, dessa prisão, em nome de Jesus. Nos leve a uma verdadeira mudança de opinião, Pai. A uma verdadeira mudança de ideia. Através de uma compreensão de quem é o Teu Filho Jesus, de quem Tu és, Senhor. E continue fazendo essa obra maravilhosa e poderosa na vida de outras pessoas, Pai. Salva, cura e santifica. Esse é o nosso clamor, Pai, a Ti. Louvamos ao Senhor pela vida de cada irmão, de cada irmã aqui, de cada família aqui representada. Guarde-nos, Pai, do poder do maligno. Guarde-nos, Pai, de toda tentação. Ajude nossas famílias. Ajude aqueles que ainda estão perdidos, Pai. Ajude aqueles que ainda estão confusos. Os nossos irmãos que estão ficando pelo caminho, Pai. Renova o ânimo e o entendimento deles, Pai. Um entendimento correto de quem o Senhor é. E, Pai, nos ajude a jamais negociar a Tua palavra. A jamais a pregar aquilo que apenas agrada aos ouvidos, mas que não nos leva a uma metanoia. Nos ajude. Nós estamos aqui, Pai, diante do Senhor. Tu disse que bem-aventurados seriam os pobres de espírito. E nós estamos aqui, Pai, diante do Senhor, reconhecendo que sem Ti somos pobres espiritualmente. Só somos fortalecidos no Senhor. Estamos aqui de forma humilde, Pai, irreverente diante do Senhor, reconhecendo nossas mazelas e limitações e clamando por Tua ajuda. E assim oramos, Pai, como igreja ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus, meus irmãos. Louvado seja Deus e que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz. A paz que habita ricamente em Cristo Jesus. A paz que vem a partir de um arrependimento genuíno.
Amém. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Hã? É? Foi?